Graças e paz a todos e todas, amém? Louvado seja Deus. Vamos aí nos achegando. Comece a convidar aí os seus amigos, comece a convidar aí os seus familiares, chame aí a todos e todas, amém? Vamos dar início em breve ao nosso discipulado. Então aproveite aí para ir chamando a sua família. Vamos chamando aí os que estão meio sumidos. Tá, então comece aí a chamar o pessoal aí da igreja. Amém? Comece aí a chamar o pessoal. Eu estou aqui colocando o nome aqui, também chamando aí a igreja, tá bom? Então chame aí a todos. Louvado seja Deus. Vamos nos achegando. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso discipulado, tá bom? Então, chame aí, comece aí a chamar o pessoal aí, porque já iremos dar início a esse discipulado, tá joia? Algumas pessoas estão meio sumidas, então vamos chamar esse pessoal aí, tá joia? Em breve a gente vai orar, dar início ao nosso discipulado. A paz do Senhor a todos que já entraram, que já estão aí nos assistindo. Louvado seja Deus pela sua vida.
No final do vídeo eu quero falar, deixar já para vocês aí a respeito. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito Samuca Silva e conversando sobre a volta das atividades da igreja. Já passei isso no grupo de WhatsApp, mas estaremos aí passando para vocês também por aqui no final dessa live, no final desse discipulado, tá bom? Então comece aí, chame aí pessoal que está meio sumido. Tem uma turma aí que está meio sumida. Me ajude aí. Mais 2 minutos a gente começa, tá bom? 2 minutinhos e a gente vai dar início a esse discipulado, onde vamos estar aprendendo um pouco mais nessa noite, um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Isso aí, começa a chamar aí, chama aí essa turma. Turma essa que às vezes fica meio sumido. Amém? Vamos dar início a esse discipulado. Eu quero orar com vocês. Depois vamos estar louvando. E para a gente dar início a esse discipulado, porque eu tenho certeza de que vai ser muito bom para a gente, tá joia? Então, ore comigo aí, me acompanhe nessa oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, somos gratos a Deus porque não somos merecedores de nada, mas é o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, que é derramado sobre as nossas vidas. Deus, obrigado. Obrigado porque temos a opção de, ó Deus, estarmos ouvindo a Tua palavra. E a decisão de ouvir a Tua palavra é, Senhor, a melhor decisão a ser tomada.
Por isso, nos ajude nessa noite, nos ensine, seja conosco, porque precisamos aprender mais de Ti. Precisamos aprender mais do Senhor. Por isso, pedimos, Deus, fale conosco e nos ajude nessa noite. Seja o nosso Deus e permita que sejamos os Teus filhos e as Tuas filhas. Toma todos, ó Deus, que estão nos vendo, todos que ainda vão ver, mas também toma aqueles, ó Deus, que não puderam e não vão poder assistir, e até mesmo aqueles que não quiseram. Pai, por que nós oramos assim? Para que a Tua misericórdia alcance a todos. Assim pedimos, porque sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Valéria vai nos ajudar aqui. Tá joia? Amém. Não vamos calar os nossos lábios, vamos profetizar o Senhor nessa noite, amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Aleluia. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Nunca Aleluia. Secarão. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No improviso aqui, já pedi mais um aqui para ela. Enquanto isso, eu quero já dizer para você, no final estaremos orando a respeito aí dos seus pedidos. Então comece aí, você que tem algum pedido de oração, comece a colocar aí. Nós estaremos orando no final dessa live. Então não deixe de colocar aí não, tá bom? Porque nós vamos orar por todas elas. Posso até não citar aqui, mas estaremos orando por todos os pedidos, tá? Então escreva aí o que você precisa de oração por alguém. Eu tenho alguns pedidos de oração também. Tenho alguns amigos aqui em Volta Redonda que acabaram se contaminando aí com Covid-19. Então a gente precisa orar. A gente não pode brincar com isso. A gente precisa se prevenir. E por isso, na segunda-feira, nós estaremos fazendo uma distribuição aí de máscaras de tecido, essas máscaras que você pode lavar e depois tornar a usá-las, para que você saia na rua e não saia com o mínimo de proteção, tá bom? Mas depois, no final da live, eu vou falar um pouco sobre isso, amém? Vamos adorar o Senhor? Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa clarear através de nós, amém? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Eu tenho certeza que Ele vai ser a nossa luz em todo o tempo. Tá bom? Eu quero já falar para você
Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Eu quero começar a falar um pouco sobre o livro de Êxodo, e é nessa direção que vamos nessa noite. Amém? Tá bom? É que a gente está aqui no ao vivo, né? Então vai saindo e eu vou aqui ficando para a gente dar início. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é perguntar para você a respeito de o que seria o livro de Êxodo. E aí eu queria que você começasse a responder, voltando a lembrar um pouco aí dos discipulados que eu dou na igreja, né? Então, assim, lembrando um pouco deles, você sabe muito bem que eu não inicio já falando sobre, já começo perguntando, e vocês tendo que explanar alguma coisa, algum pensamento. Então, fale para mim aí o que seria esse Êxodo. E mais uma coisa, será que esse livro de Êxodo a gente podia pensar, não lendo, não buscando ler? E eu costumava brincar muito com Gilberto, né? Que já ia com Laí, que já ia para a Bíblia, sem ir para a Bíblia, só a título de conversa. O que seria esse Êxodo e como é que a gente poderia, sei lá, dividir o livro de Êxodo? Um exemplo, para que a gente pudesse começar, tá bom? Então coloque aí. Eu sei que não é algo tão, apesar de ser ao vivo, não sai na mesma hora, mas coloque aí. Eu queria pensar junto com você sobre essa questão, se a gente pode ter aí um pensamento de, quem sabe, 2 momentos na história do Êxodo. O que seria o Êxodo? Você pode me ajudar nisso? Amém? Estou aguardando aí. E aí, alguém se habilita? Alguém se habilita a falar? Sim, não? Talvez, quem sabe? Vamos lá, gente. A gente não tem todo o tempo, não. Vamos lá, vamos falando, vamos escrevendo aí. Bora! Sim, não, quem sabe, talvez. Saída do povo do Egito, Êxodo, saída, imigração. Vocês já estão colando aí, né? Já estão colando na Bíblia aí. Vocês já estão colando aí já. Mas vamos lá. Vamos pensar. Vamos lá, vamos pensar. Êxodo, ele
ele trata de um modo geral sobre... eu quero só ler esse início aqui, só para que a gente... Não é a Bíblia ainda não, só para que a gente venha se situar, tá bom? Êxodo é o segundo dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, que são referidos normalmente como Torá, tá bom? Lei, instrução em hebraico, ou Pentateuco, 5 livros, né, em grego. O título Êxodo, ele é derivado da palavra da Septuaginta, e substantivo grego êxodos, ou seja, saída, partida, tá bom? Descreve o principal acontecimento da primeira metade do livro, no qual o Senhor tira Israel do Egito. O título hebraico do livro, Êxodo, não é saída, e sim nomes. Foi tirado da primeira linha do texto, são estes os nomes, que é como começa o livro de Êxodo, dos filhos de Israel que entraram com Jacó. Se você pegar o início aí do livro de Êxodo, ele vai começar desse jeito. São estes os nomes dos filhos de Israel. E aí eles vão trabalhar o Êxodo como nomes em hebraico, tá bom? Mas vamos lá, vamos parar um pouco para pensar. A gente estudou no último discipulado, a gente falou sobre a vida de José, quando José ele foi governador do Egito, trabalhou com afinco para que durante 7 anos de abundância, para que se juntasse todo o cereal, todos os mantimentos durante esses 7 anos de abundância, porque depois teriam 7 anos de sequidão. E aí José trabalha, faz com que tudo isso acontecesse. E aí vai dizer o texto no finalzinho lá que José morre e tal, e é sepultado, beleza. A partir daí, a vida do povo de Deus, ou seja, dos hebreus, ela continua no Egito. Por quê? Eles migraram para o Egito para que não passasse fome. Mas José, lembrando, José, ele estrategicamente, ele pede para que o seu pai falasse a Faraó que eles eram criadores de gado, de ovelhas, e por isso eles ficariam na terra de Gósen, ou seja, uma terra no Egito, mas que não participasse das situações do Egito. Por quê? Porque o Egito tinha a adoração a alguns deuses, e que esses deuses também tinham como referência um animal, e aí era como se fosse uma afronta aos deuses egípcios. Então José, ele em estratégia, ele faz isso. Então a gente vai perceber que o povo hebreu, ele já está no Egito. E aí começa o livro de Êxodo, falando sobre os filhos de Israel que estavam no Egito, ou os filhos de Jacó, para que as pessoas façam aí a ligação, tá bom? E aí a gente vai caminhar daqui a pouco na leitura, mas a gente vai perceber 2 momentos dentro do livro de Êxodo. Primeiro momento, é trabalhado a libertação do povo hebreu. Então é o primeiro momento, ou
a primeira metade do livro de Êxodo, que vai trabalhar a libertação do povo hebreu, e uma segunda metade que vai trabalhar a caminhada do povo no deserto. Então esse é o Êxodo, tá? E lembrando que dentro desse livro é que nós vamos trabalhar a questão da Páscoa, onde ela é instituída, a comemoração da passagem do anjo da morte e do livramento dos filhos de Deus. Amém? Então, partindo desse breve relato, a gente começa a estudar o livro de Êxodo. E aí eu vou lá no capítulo 1, lá no versículo 15, que ele traz uma coisa bastante... Eu vou fazer o seguinte, a partir do versículo 7, para a gente entender o que vai dizer lá no capítulo, no versículo 15, tá bom? Versículo 7, ele vai dizer assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos de usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. E aí o versículo 15 que eu havia falado: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo:
joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. E aí é que começa a nossa história a produzir, como eu costumo dizer, alguns desdobramentos. A gente vai ver a partir do capítulo 2, onde começa a falar sobre Moisés, que Moisés ele nasce e que a sua vida ela lhe é poupada e de uma maneira muito especial, tá bom? À medida que você tiver algum tipo de colocação ou pergunta, escreva aí e a gente vai estar assim dando aí a resposta de acordo com a pergunta, tá bom? Capítulo 2, ele vai dizer assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, o escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo-lhe o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Esse é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" E a filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." A gente, se fosse uma pregação, a gente já ia caminhar rápido aqui, vendo o tanto de maravilha que Deus fez apenas nesses primeiros versículos do capítulo 2. A gente percebe que em meio àquela... pare para pensar quantas mães ou mulheres estavam desesperadas com a incerteza de um filho ficar vivo. E aí eu te pergunto, imagine você, mulher, grávida e pensando o que seria. Por quê? Porque a maior riqueza de uma mulher naquela época era ter filho homem. Por quê? Porque o homem perpetuava a família, ou seja, dava prosseguimento à família. É igual, por exemplo, é uma das minhas tristezas, tá? Mas, por exemplo, você ter um filho homem e você ter um neto, e o neto vai levar o teu sobrenome, né? E aí eu não tenho esse prazer ainda, né? De ter um neto com o meu nome, o meu sobrenome. Então, assim, para frente não vai. Se de repente não nascer mais ninguém na minha família, um exemplo, e que leve o meu sobrenome, a gente para por aqui.
foi até a geração do Christophe Olinto. Seria um exemplo bem básico para dizer. Naquela época era importantíssimo falar sobre ter um filho homem. Por quê? Porque ele ia levar a família adiante. E aí, essa felicidade, ela não poderia ser real. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma época, quem sabe, vamos botar assim, de pandemia. A pandemia daquela época era a morte dos filhos, dos homens, né? Dos filhos meninos. Então, a tristeza, ela devia ser geral para as grávidas. E a gente pensar que uma gravidez, ela gera tanta alegria, você que é pai, você que é mãe, uma gravidez gera tanta alegria, e de repente pensar que naquela época uma gravidez poderia gerar alguém até uma depressão, vamos colocar assim. Por quê? Porque se fosse homem, Faraó estava matando todos os meninos. E aí a gente vai ver esse desdobramento aqui acontecendo na vida de Moisés, pois Deus tinha um plano na vida desse homem e começa já a acontecer desde aquele momento em que a sua mãe, ao tomar a atitude de não deixá-lo, não entregá-lo a ser morto, faz um cesto, né? E ali ele é trabalhado esse cesto para que não entre água, e é colocado no rio. E forte abraço aí, Vinícius, Deus te abençoe, meu amigo, obrigado aí. E aí a gente vê que ela trabalha esse cesto para que Moisés ficasse ali vivo, né? E tivesse a possibilidade, né, de não ser morto. E aí é todo um trabalho de Deus acontecendo, pois se a gente fizesse quem sabe um roteiro de vida, a gente não conseguiria escrever algo desse jeito. A própria mãe teve a felicidade de ter o filho em seus braços para cuidar do seu filho, e detalhe, passou a receber da filha de Faraó para cuidar do seu filho. Então é algo só que Deus pode fazer, é roteiro vindo dos céus, e por isso acontece, tá bom? E aí a gente percebe que essa caminhada ela está apenas começando. Um livramento de morte para que essa primeira metade começasse a acontecer. Primeira metade do livro de Êxodo, que a gente ainda deve caminhar algumas quintas-feiras aí para ter todo o desdobramento acontecendo. Amém? Então, voltando lá no texto, no versículo 11 do capítulo 2 vai dizer assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que vocês estão espancando seu próximo? E o homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá,
sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encheram os bebedouros para dar a beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e ali as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Reuel então disse às filhas: onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão e clamaram, e seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Eu queria parar um pouco aqui e fazer também uma situação bem importante para que a gente pare para pensar. O texto ele é muito claro para mim e para você, quando ele vai dizer assim: os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Deus, eles estavam vivendo um caos, uma escravidão, algo que estava levando o povo a gemer e a sofrer. Mas o texto vai nos dar uma característica muito importante. E quem sabe, nos dias de hoje, uma característica importantíssima para que a gente lembre disso. Por que eu estou falando isso? Porque o texto ele vai dizer assim: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão e clamaram, e o seu clamor chegou a Deus. Vamos lembrar que esse povo de Deus, já estava cativo ali no Egito há um bom tempo. E quem sabe nem se lembrava mais de Deus. Por quê? Gerações e mais gerações já deviam ter nascido durante esse processo de cativeiro. E nesse processo de cativeiro, a gente vai verificar que em tempo nenhum, pelo menos biblicamente falando, em tempo nenhum há uma aproximação do povo com Deus. E apesar de tudo que Deus havia feito através da vida de José, o faraó que havia entrado, que não conhecera José, é natural que ele tenha feito o que ele fez. Natural na questão de fazer sem se importar. Agora o povo jamais poderia ter esquecido daquilo que Deus havia feito através da vida de José. José foi usado por Deus para que o povo não morresse de fome. E o povo, vamos botar aí, a nação inteira, ou as nações, porque vamos lembrar que todas as nações procuravam o Egito para poder comprar mantimento e se alimentar. Então, através da vida de José, as nações acabaram sobrevivendo. Através de uma ação de Deus sobre a vida de um homem, as nações sobreviveram. E aí, às vezes, nós estamos olhando para a situação e esquecendo do Deus que
nos levantou, do Deus que nos chamou, do Deus que nos capacitou, e a gente está limitado e limitando a ação de Deus. A gente se encontra limitado e se encontra limitando a ação de Deus. Por quê? Porque eu acho que já deu. Eu sei que existem coisas, e nós até conversávamos hoje sobre algumas, que vão nos deixar bastante triste e nos levar a fazer igual Tomé. Eu preciso ver para crer. Apesar de que nós invertemos isso, eu preciso crer para ver. Mas a gente muitas vezes está igualzinho Tomé, né? Buscando ver para depois acreditar. E aí tem coisas que não acontecem para que a gente veja. E a situação em que os hebreus passavam era uma situação muito, mas muito difícil. Só que gerações haviam nascido. E aí, se a gente for lembrar de um modo geral, eu sei que a gente está acompanhando a Bíblia como ensinamento, mas se a gente for lembrar de um modo geral, os cativeiros aconteceram disso. Dentro do tempo em que o povo foi cativo, gerações nasceram dentro do cativeiro. Então, assim, quem chegou conheceu a Deus, e ali foi nascendo pessoas e nascendo gerações e mais gerações que acabaram não vendo a Deus, mas aprenderam que havia um Deus que caminhava com o povo, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que tinha uma caminhada com um povo, e esse povo era o povo hebreu. Então, diante dessa certeza passada, é que esse povo teria que se levantar em algum momento. Poderia ter sido mais um pouco atrás, mas eles se levantaram naquele momento. E ao se levantar naquele momento, vai dizer o texto que eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí é que eu trago isso para os nossos dias. Se a gente cair na besteira de ficar na internet, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram e assim por diante, lá no Twitter, se a gente cair na besteira de ficar discutindo sobre política, sobre o político A, o B, o C, o D, por que isso, por que aquilo, porque devia ter feito isso, e se a gente não se lembrar que nós servimos a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que através do clamor do seu povo, ouve o clamor do povo, e ao ouvir o clamor do povo, ele resolve intervir. Ou seja, para a minha vida e para a sua vida, sabe o que é melhor hoje? Não é ir para o Facebook e ficar discutindo quem está certo e quem está errado. O melhor do dia de hoje é você ir para o joelho e clamar ao Deus que é todo poderoso, e ao clamar a Ele, dizer para Ele: Pai, lembra de nós, lembra do teu povo. E aí, como eu tenho dito, como eu tenho pregado, como eu tenho falado, nas 12 horas de oração que a gente clamou ao Senhor, a coisa que eu pedia para Deus: Deus, sara essa nação. Mas o sarar essa nação não é simplesmente tirar o Covid-19, não. Sarar essa nação é limpar essa nação de toda corrupção, de toda imundícia.
de toda malícia, de tudo aquilo que, do jeitinho, de tudo aquilo que atrapalha e distancia a gente de Deus, ou seja, de todo pecado. Se a gente começar a entender que o clamor do povo de Deus precisa começar a subir, a gente vai começar a fazer diferente, irmãos e irmãs. A gente vai começar a fazer diferente, vai fazer com que verdadeiramente o Senhor ouça o quê? Não as lamentações, por que isso, por que aquilo, não, mas o Senhor vai começar a ouvir o clamor do seu povo, e ao ouvir o clamor do seu povo, Ele vai ver o clamor do seu povo e vai intervir, ou seja, agir de acordo com a vontade dEle. É isso que eu preciso trazer para a sua vida hoje, para que a gente comece. Mas pastor, a gente já está, joia, mas para aquele que me ouve, que ainda não entendeu isso, é para que a gente comece, porque não vai adiantar, meus irmãos e minhas irmãs, não vai adiantar a gente ficar lamentando, não vai, porque a gente não vai para frente, a gente não vai conseguir agregar nada a ninguém, se essa pessoa não quiser. A própria palavra de Deus, a própria ação de Deus, ela não pode ser imputada, ela não pode ser inculcada de modo a força em alguém, não. Ela precisa ser de bom grado, ou seja, eu preciso aceitar a esse Cristo para que Ele faça morada em mim e que comece a trabalhar na minha vida e mudar a minha história. E é desse jeito que nós precisamos fazer. Um dia eu e você aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando eu digo aceitamos a Cristo, tem algumas pessoas que ficam aí de mimimi, de disse, mas quem é a gente para aceitar Jesus? Mas eu e você precisamos aceitar Jesus, sabe por quê? Porque Ele já nos aceitou de antemão, Ele já pagou um preço de cruz pela minha vida e pela sua vida, então eu preciso aceitar esse sacrifício. O sacrifício feito lá na cruz, eu preciso aceitar na minha vida. Ou seja, eu preciso crer que Jesus Cristo morreu morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está ao lado de Deus, onde intercede por mim e por você. Ele vai voltar, e para isso eu preciso perseverar, eu preciso estar pronto. Então, esses filhos de Deus, aqui nesse momento, estavam dispersos na questão de busca ao Deus dos hebreus, de busca ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era um Deus que os seus avós, os seus bisavós é que haviam cultuado, mas que eles ainda não tinham tido uma experiência com Ele. E eu costumo falar sobre isso. A minha experiência com Deus, a sua experiência com Deus, vai fazer com que os meus pés e os seus pés sejam firmes. Porque eu não consigo viver da experiência de ninguém. Mas eu tenho um pastor que é bênção, homem de Deus, e eu vou viver da experiência dele. Não vai. Vai chegar um momento que você vai precisar viver da sua experiência com Deus. Ou seja, eu falo muito para as minhas filhas isso. Falo muito. E aí elas estão aí ouvindo e elas sabem disso. E hoje o Lucas está me ouvindo aí, também vai me ouvir falar disso. Não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser filho de pastor, porque se eu estou buscando a minha salvação, elas precisam buscar e eles precisam buscar. Eu tenho a minha experiência com Deus, eles precisam ter a experiência deles com Deus. Não vai ser através da minha experiência que eles vão alcançar algo em Deus, mas vai ser através da experiência deles com Deus. O povo que aqui estava cativo precisava ter uma experiência com Deus. E ao clamar a esse Deus, a gente vai perceber que essa experiência, ela vai começar a acontecer na vida de cada um e de cada um. Amém? E aí a gente vai para o capítulo 3, a gente ainda tem tempo, que vai falar sobre
o Deus que fala com Moisés. Amém? Vamos lá, acompanha aí. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Então também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Preste atenção, eu vou repetir, preste atenção nos versículos. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e preste atenção, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Pare para pensar, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de incerteza, tempo esse em que as opiniões são diversas, as opiniões são, quem sabe, muitas vezes contrárias, mas uma coisa nós precisamos ter como certeza: se o meu clamor, o seu clamor acontecer, Deus ele vai ouvir o nosso clamor. E diz a palavra do Senhor: ouvi o seu clamor, ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Ou seja, eu não estou fazendo aqui uma coisa dizendo, olha, o Senhor está dizendo, é promessa de Deus. Não estou dizendo isso, até porque nós estamos num discipulado, nós estamos estudando. O que eu estou dizendo é que a gente pode utilizar a palavra do Senhor como menção e entender que, olha, se eu clamar, Deus vai ouvir o meu clamor e vai descer do céu e vai nos livrar de todo o problema. Eu creio nisso, mas para isso, nós como igreja precisamos entender e acreditar que isso é verdade, que pode acontecer. Amém? Eu não sei se você também concorda com isso, mas eu quero te dizer, preste bastante atenção nisso.
Porque muitas vezes nós estamos trabalhando de modo espaçado, ou seja, eu faço uma coisa, você faz outra, um clama, mas outro reclama, um reclama e outro clama, e assim por diante. E a Bíblia está dizendo que, olha, o seu povo precisa começar a clamar. Nós precisamos clamar. Então, as 12 horas de oração e de clamor, elas serviram sim, quem sabe, para nos dar um alerta, a entender que, olha, a igreja do Senhor precisa clamar. A igreja do Senhor precisa erguer a sua voz num só clamor, para que Deus ouça e nos alcance com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu preciso entender isso, porque a partir daí a gente começa a fazer algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, no nosso povo. Amém? Eu creio nisso e é por isso que eu falo para vocês, tá bom? E aí Moisés então recebe o seu chamado. Às vezes a gente costuma brincar, porque até entre os pastores a gente tem muito essa fala e essa brincadeira, que chamado ele é pessoal. Chamado não se mede, chamado não se mensura. Chamado é chamado, cada um com o seu chamado e cada um com a sua experiência de chamar. Imagine alguém chegando hoje para você e dizendo: olha, vou usar aqui o nome que está aparecendo, olha, Rafaela, eu acabei de ver uma sarça e ela queimava, o fogo aparecia e o fogo ardia, queimava, mas a sarça ela não se consumia, um negócio muito estranho. E quando eu me aproximei, Rafael, veio uma voz e disse assim, para que eu tirasse as sandálias dos meus pés, porque aquele lugar era santo, e a voz disse que era Deus, e me chamou para uma grande missão. Quem sabe a Rafaela ia dizer assim: você está ficando doido, ou tomou muito sol aí na cabeça e está variando, né? Não está pensando coisa com coisa. Mas chamado é chamado. Eu tenho certeza de que você que me assiste também possivelmente já teve o seu chamado, já entendeu qual é o dom que Deus colocou na sua vida e para que Ele colocou, ou seja, como será utilizado. E aí é você e Deus, é a forma com que Deus faz para falar com o seu povo e para agir no meio do seu povo. E aí a gente vai ver que na palavra de Deus, uns são chamados para mestres, outros para... E eu vou usar as atitudes de hoje. Uns são chamados para trabalhar na portaria da igreja, outros são chamados para trabalhar no louvor, outros são chamados para trabalhar no templo, outros são chamados para ensinar, outros são chamados para pregar, outros são chamados para apacentar e assim por diante. Mas nós precisamos saber que o chamado, ele é real, é uma experiência sua, é uma experiência minha com Deus. E o que a gente precisa é colocar esse chamado em prática. E aí a gente vai ver
que esse mesmo Moisés começa a sua caminhada para fazer aquilo que Deus havia falado com ele. Porque Deus fala para ele: olha, você que eu vou usar para tirar o povo do Egito. E eu fico pensando, como Moisés, nesse primeiro momento, não se sentiu bastante incomodado. Por quê? Porque ele fugiu do Egito. E ele fugiu do Egito com medo. Medo de quê? Medo de morrer. Porque ele havia matado um egípcio. E por conta disso, falar para voltar para o Egito era falar para receber a sentença de morte. Mas quando Deus assim o chama, ele começa a entender o que Deus queria, apesar de ainda tremer bastante. Amém? Vamos lá para o capítulo 4. Amém? Capítulo 4, a gente ainda tem um tempinho e dá para a gente aí fazer esse capítulo 4. Vai dizer o texto que Deus concede a Moisés alguns poderes. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Olha o chamado. Ninguém iria acreditar algo desse jeito. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que tem na mão? Moisés respondeu: um bordão. Em algumas traduções, um cajado. Então lhe disse Deus: jogue no chão. Então jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se transformou de novo num cajado. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. O Senhor continuou: põe agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que estava com a mão leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. E ele pôs a mão no peito novamente. E quando tirou, estava tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco da água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e ensinarei você a falar. Porém, Moisés lhe respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este cajado, com o qual fará os sinais. E aí Moisés volta ao Egito. Moisés voltou para Jetro, o seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro respondeu: vai em paz,
o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. E o Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se não quiser deixá-lo ir, eis que matarei o seu filho, seu primogênito. Então Moisés, estando a caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e com ele tocou os pés de Moisés, e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou, e disse ao marido de sangue: por causa da circuncisão, o Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. E ele foi, e encontrando no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou para Arão. Então assim, à volta de Moisés, todo esse momento em que o chamado de Moisés acontece. A gente vai, a partir da semana que vem, trabalhar o capítulo 5 e caminhar até onde der, tá bom? Então a gente vai ver aí, porque vão ser, quando eles falam com o faraó, e logo depois vai começar as pragas, lá no capítulo 7, né? Começa a primeira, vai até o capítulo 10, na verdade até o 11, que é o final, a 10ª praga, tá bom? E aí a gente vê se a gente consegue trabalhar as pragas dentro da próxima quinta-feira, do próximo discipulado. A gente vai ver que esse chamado a Moisés, ele começa lá no livramento. Ele começa através de uma ação de Deus na vida de Moisés, para que ele fosse usado por Deus. E aí eu lembro a vocês, foi diferente de José. José foi livrado da morte, e através desse livramento de morte, Deus usou a vida de José. Amém? Então, a gente já começa com uma particularidade aqui bem interessante, que através de um livramento de morte na vida de Moisés, Deus começa a agir na sua vida ali no livramento, para que a sua vida lá na frente fosse usada por Deus, para que as coisas de Deus viessem a acontecer. Amém? Eu não vi nenhuma pergunta aí, a gente caminhou e não foi feito nenhuma pergunta, então eu quero agradecer você que nos assiste, agradecer você que viu aí esse estudo e de um modo participou, né, vendo e aí acompanhando na sua Bíblia aí, na sua casa ou onde você possa estar. Eu quero agradecer a você que nos visitou aí através da live, você que está conosco aí já há algum tempo. A gente tem alcançado algumas pessoas aí direto e que têm participado, aí a Dona Isabel, a Ivanilda, né, lá de Itatiaia, Ivanilda. A gente também tem a Catarina, eu vi aí que entrou, lá de Itatiaia também. Tem o Moisés, a Cris e a Suzane também de Itatiaia, que estão sempre aí acompanhando a gente. Então assim, louvado seja Deus pela vida de vocês. Tem a Rafaela aí que está também nos acompanhando. Rafaela essa que
vai sempre na terça-feira, né, Rafael? Que não tem trabalho lá na igreja dela, acho que é na terça-feira que ela nos acompanha, lá na igreja. Por enquanto a gente está com os trabalhos parados, né, no templo, mas firme e forte em todo o tempo, amém? Então assim, receba o meu abraço, o abraço da Igreja Metodista em Jardim das Américas. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa e sua família. Nós vamos orar sim, Neidmar, por toda as nossas famílias, tá bom? A nossa vida e a nossa família, como você está pedindo aí, tá bom? Nós vamos orar pedindo por todos. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração que fuja um pouco desse caminho, mas nós vamos orar. A Marta pediu pelos enfermos, igreja, familiares, país, o que a gente tem orado, né? Não sei se foi a Marta ou se foi Gilberto, né? Porque o Gilberto fica acompanhando ali junto com a Marta. Quem mais? Você que nos acompanha também, geralmente tem nos acompanhado aí a Andréia, a Silvana, também tem nos acompanhado. A minha mãe tem me acompanhado de Resende, o Lucas, né, tem me acompanhado também de Resende. Louvado seja Deus pela sua vida, tá bom, meu filho? Tá bom, mãe? Deus abençoe vocês aí, tá? Tenho visto aí algumas pessoas direto aí, então assim, Deus abençoe a todos vocês, tá? Minha irmã também lá do Pará, em Belém, também tem acompanhado aí as nossas lives em todo o tempo, tá bom? Então, quero orar junto com você, e depois, não saia não, eu vou orar pela sua vida, mas eu quero aqui dar algumas orientações, tá bom? A respeito do retorno dos nossos cultos, aproveitando você que nos acompanha aí. Então dá uma segurada aí que eu já vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E toma os nossos pedidos de oração em Tuas mãos. Nós oramos continuamente por essa situação de pandemia. Oramos continuamente por nossa vida, por nossa casa, por nossa família, por nossa parentela. Oramos pelos trabalhadores esses que precisam sair de casa e estar numa linha que chamamos linha de frente, e até mesmo aqueles que não estão na linha de frente, mas que têm que sair das suas casas e trabalhar. Não só o médico, não só o enfermeiro, não só a área técnica, mas também aqueles que trabalham na limpeza, aqueles que trabalham na cozinha, aqueles que trabalham, ó Deus, no suprimento, aqueles que trabalham, ó Deus, de modo dos bastidores. Pai, guarda os teus filhos e guarda as tuas filhas. Pai, por aqueles que trabalham, ó Deus, em supermercados, em vários lugares, ó Deus, que estão abertos e que nada garante que vá acontecer ou não acontecer a contaminação, mas a nossa certeza é de que a Tua mão poderosa, ela continua conosco. As pessoas que trabalham na área de segurança pública, segurança privada, tanto nos supermercados, quanto em bancos, nas ruas, guardas municipais, PMs, Polícia Civil, também segurança
de privado. Pai, guarda a todos e todas. Nós temos na igreja policiais militares, segurança também, pessoas que trabalham na área da saúde. Pai, vai livrando os teus filhos, pessoas que trabalham nos supermercados, vai livrando os teus filhos e as tuas filhas. Pai, nós oramos porque cremos que o Senhor é Deus de provisão, cremos que o nosso clamor sendo feito, o Senhor ouve dos céus e também vem para intervir na situação. Oh Deus, toma as famílias, ó Deus, que tiveram os seus entes queridos, que pegaram o Covid e que porventura não sobreviveram. Pai, tem misericórdia, ó Deus, da vida dos teus filhos, porque, ó Deus, perderam muitas vezes um ente querido. Eu quero orar, Senhor Deus, pela vida do pastor José Carlos, que perdeu a sua irmã no dia de hoje, ou melhor, de ontem, e pedindo, Deus, que o Espírito Santo conforte essa família, conforte a todos os familiares e também todos os amigos, porque, ó Deus, nem temos mais a possibilidade de fazer, ó Deus, um velório, como nós podemos dizer, decente para a nossa família, mesmo que não tenha sido do Covid-19, mas acaba sendo, ó Deus, proibido fazer por conta da aglomeração. Ó Senhor, tem misericórdia desse tempo, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia, ó Deus, desta nação chamada Brasil, porque eu creio, Deus, eu creio que há um povo que tem clamado o teu nome, há um povo que tem se levantado, um povo que tem, ó Deus, orado, um povo que tem jejuado, um povo que tem, ó Deus, buscado a tua face, um povo que tem se convertido dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação, a nação chamada Brasil. Oramos também pelo mundo, ó Deus, por todas as nações que têm sofrido por conta dessa pandemia. Mas pedimos, Deus, sara a nação Brasil. Sara a nação Brasil não somente do Covid-19, mas sara a nação Brasil, Pai, de toda corrupção, de toda imundícia, de toda lascívia, de todo pecado, de tudo que se afasta de Ti, Pai. Tudo que afasta de Ti, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu que nos convence do certo e do errado, da justiça e do juízo, ajude-nos a caminhar, ajude-nos a fazer a Tua vontade, a Tua vontade. Pedimos por todos que nos assistem, por toda casa que nos ouve, aonde chegar a minha voz, chegue a Tua ação, Pai, porque cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cremos que, ó Deus, o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E é nessa certeza que assim o fazemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Aí, João Carlos também chegou aí, Deus te abençoe, meu amigo. Em breve estaremos juntos, eu creio nisso. Amém, irmãos? Em breve estaremos juntos. Eu quero falar um pouco sobre a reunião com o prefeito hoje, para que você tenha ciência. O Ministério Público fez, conforme fez com Resende, conforme fez com Barra Mansa, o Ministério Público fez jogo duro para que as igrejas não abrissem. E diante dessa situação, o prefeito se reuniu com a liderança
religiosa na cidade de Volta Redonda, e ao se reunir com a liderança, traçamos algumas metas, traçamos alguns direcionamentos para que possamos entrar nessa flexibilização, para que a gente faça conforme é necessário fazer. Então fizemos as propostas, o prefeito acolheu e vamos aguardar. Segunda-feira ele vai se reunir com o Ministério Público, vai apresentar a proposta das igrejas para voltar, ou seja, entrar nessa questão de flexibilizar aí o retorno. Então não seria numa totalidade. Então a gente vê a questão de 30% da capacidade da igreja e devidamente separado, com álcool em gel, algumas coisas que ainda serão definidas, e assim que ele sentar com o Ministério Público, a gente aguarda isso, porque está nesse pedido que a gente protocolou para que seja feito, está o pedido para que retorne a partir do dia 18. Então seria tem o domingo do dia 4, domingo do dia 11, perdão, na verdade não é domingo, é segunda, né? A segunda do dia 4, a segunda do dia 11 e a partir da outra segunda do dia 18, que seria liberado através dessa ação aí. Mas acredito que até semana que vem a gente já tenha a resposta, pelo menos do Ministério Público, se sim, se não, ou se sim, algumas modificações. Então assim a gente vai caminhando, entendendo que a Igreja do Senhor, ela é atuante. Então nós continuaremos, foi falado isso hoje lá, nós continuaremos com os trabalhos na igreja na questão de arrecadar os alimentos. Então você que quer abençoar, continue levando os alimentos. Você que quer aproveitar que o pastor está lá na igreja, leve o seu alimento. A gente falou no vídeo que estamos precisando de algumas coisas mais específicas, porque outras têm, como café, açúcar, biscoito, são essas coisas que estão precisando mais, e material de limpeza a gente não recebeu muito não, tá? Então se você puder estar abençoando, leve lá nos dias que você já sabe que está programado, mas depois eu vou colocar um outro banner aqui mesmo no Facebook. Faça a sua doação, porque eu tenho certeza de que ninguém vai passar necessidade nesse tempo não. Eu creio nisso. Creio porque nós somos uma igreja atuante, uma igreja que sabe o Deus que serve, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe. Segunda-feira estaremos lá na igreja. Você que pode, você que não vai estar trabalhando, você que vai estar em casa e que pode, não faz parte do grupo de risco, também tem isso. Estaremos lá na igreja distribuindo máscaras, tá? Nós compramos algumas máscaras, mandamos fazer, estaremos doando. A gente até pensou em trocar a máscara por 1 quilo de alimento não perecível, só que a gente entendeu, através de uma conversa, eu e Valéria, nós entendemos que a máscara é para alcançar aqueles que não têm condição de comprar. Então, se ela não tem condição de comprar uma máscara, ela não tem condição de trocar, tá bom? Então, assim, ore por nós, continue orando pela sua igreja, ou seja, corpo de Cristo, tá? Porque nós vamos voltar, em breve voltaremos, e eu já falei isso, e eu não estou jogando conversa fora, nós voltaremos ainda mais fortalecidos do que já éramos, amém? Que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde. Estaremos lá na igreja. Depois eu vou passar as orientações direitinho a respeito da entrega, porque a gente precisa de um horário para pegar as máscaras na segunda. Então a gente vai pegar a máscara ali mesmo em Volta Grande, lá na casa Volta Grande 4, e depois a gente vai lá para Jardim das Américas e vai estar fazendo essa entrega, tá bom? Isso pela parte da manhã mesmo, tá? A gente só não vai marcar um horário. Eu ia marcar 9 horas, mas a gente precisa ir lá buscar, então de repente a gente vai organizando isso e colocando para vocês aí saber, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe você que nos visita, tá joia? Fique com Deus, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o grande amor do nosso Deus e Pai, e a doce comunhão, consolação e unção do Espírito Santo seja com você, seja com a tua casa, seja com a tua família, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém e amém. Lembrando, domingo, 10 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas, o nosso culto ao vivo, amém? No Facebook, aqui mesmo, na página do Facebook e também no YouTube. Nós vamos passar nos dois simultaneamente o culto à noite. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Fique com Deus. Paz.